Bem-vindos ao Telejornal. Uma vez mais, muito boa noite. Está interrompida a circulação rodoviária ao longo da Estrada Nacional número 6, mais concretamente no troço Inchope de Nhamatanda, em consequência da subida do caudal do rio Alamoa, no distrito de Nhamatanda, na província de Sofala. Um assunto para acompanhar ainda nesta edição do Telejornal. Subiu para 5 o número de vítimas mortais na sequência da passagem do ciclone tropical Idai na província central de Manica. Os ventos fortes abrandaram, mas as chuvas, em que em algum momento são acompanhadas por descargas elétricas, continuam a fustigar Manica. Um cenário que se vive em quase todos os distritos deste ponto do país. Enquanto isto, as autoridades governamentais, junto de parceiros, vão contabilizando os danos provocados pelo ciclone tropical Idai. Dados recentes apontam para a morte de pelo menos 5 pessoas, das quais uma menor de apenas 3 anos de idade, um ferido grave e ainda a destruição de pouco mais de 500 infraestruturas entre residências, unidades sanitárias, escolas, estabelecimentos comerciais e igrejas. As vítimas mortais surgem na sequência do desabamento de paredes nos distritos de Gondola, Sossundenga e cidade de Chimoio. Chimoio, Mussurize, Machaz, Gondola, Vanduzi e Makati são os distritos mais afetados. A situação é deverá preocupante. Também o número de óbitos aumentou. Nas últimas 24 horas, a quantidade de chuvas também aumentou, quase do dobro. Estamos a falar de acima de 200 milímetros. O que está a causar, portanto, grandes quantidades de água que devem ser transportadas por riachos, mas também um nível higrométrico de alguns rios. Também os caudais aumentaram, estamos a falar do rio Mussurize, rio Mussapa. Neste ponto do país, o ciclone Idai afetou diretamente 400 famílias, totalizando assim 1000 pessoas. Neste momento, estão em curso os trabalhos de acomodação das vítimas nos centros temporários. Está sendo organizado condições para acomodar essas famílias. Também estamos em constante comunicação com o nível central, que é para mobilizar os apoios para atender essas famílias. Neste momento, a nível da Chimoio, na escola Trangapasso, bairro Trangapasso, 21 famílias foram afetadas, casas se desabaram, estão-se a acomodar na escola Trangapasso. Mas também há levantamento noutros postos administrativos da cidade de Chimoio para encontrar locais seguros para se montar os centros de assentamento temporário. Para além de danos humanos e materiais, o ciclone Idai devastou neste bom país extensas áreas de culturas alimentares, com destaque para o de milho. Vamos a esta altura estabelecer o contacto em direto com o jornalista Julião Carlos, a partir da cidade da Beira. Julião, a atualização neste momento? Boa noite, Brito Mango. Boa noite, caro telespectador. Espero que esteja a ouvir perfeitamente nestas vias alternativas que fazemos essa imposição a partir da cidade da Beira, onde as comunicações até hoje estão condicionadas devido à passagem da depressão tropical Idai. Dados que podemos avançar nessa altura. Ontem fazíamos referência de que havia um registro de perdas humanas em termos de 23 pessoas, mas o número hoje, ainda de forma preliminar, dá indicações de um aumento. Estão contabilizados 48 óbitos em consequência da passagem da depressão tropical Idai na província de Sofala. Estamos a dizer pessoas que contraíram, pessoas que perderam a vida por desabamento de tetos de casa, por queda de árvores. Estamos a dizer pessoas que perderam a vida por afogamentos, porque a depressão tropical Idai fazia-se acompanhar também de chuvas fortes. 48 é o número avançado de óbitos
A esta altura, no Hospital Central da Beira, há registro de 473 pessoas que contraíram ferimentos entre graves e ligeiros. A Estrada Nacional número 6 está interrompida. Sofreu um corte. Desde a meio da tarde de hoje, por volta das 16 horas, já não é possível circular pela Estrada Nacional número 6. No troço Diga-Lamego, há uma interrupção. A estrada cedeu por força das águas que saem da zona de Xiracicua, onde está uma barragem a funcionar e neste momento não é possível fazer a ligação para Beira e também para Chimoio e o resto da via que se pode fazer a ligação quer para Lixope, quer também para o resto do país. O governo provincial de Sofala está reunido neste momento a analisar esta situação e a encontrar formas de como poder avançar. A diretora-geral do INGC, ou seja, a equipa central do INGC multi-institucional está reunido neste apoio para também poder ter alguma intervenção. Dados que também conseguimos apurar do INGC, a instituição tem mais ou menos 40 mil, assegura assistência alimentar a 40 mil pessoas, mas este apoio não se sabe se é suficiente ou não para poder atender toda a situação. Clama-se por uma solidariedade interna. A diretora-geral do INGC avançava há pouco tempo na conversa que tivemos. Estão aqui algumas equipas vindas da África do Sul para poder também apoiar naquilo que for necessário. Uma equipa humanitária que se encontra já na cidade da Beira fazia referências de que se espera também por um apoio do Programa Mundial de Alimentação, mas que está condicionada porque não é possível escalar a cidade da Beira por via aérea. São mais ou menos esses dados que podemos avançar neste momento. Julião Carlos, por vias alternativas, fazendo a atualização, são cerca de 48 mortos como consequência do efeito devastador do ciclone tropical Idai na cidade da Beira. A cidade da Beira, em Sofala, está completamente destruída devido ao impacto do ciclone tropical Idai. Representantes de instituições afetadas dizem que o cenário ainda poderá ser pior. O apagão na cidade da Beira poderá se prolongar por cerca de 15 dias, segundo fontes da empresa Eletricidade de Moçambique, a avaliar pela danificação de postos de transformação, cabos de transporte de corrente elétrica, entre outras infraestruturas públicas e privadas. O Hospital Central da Beira não escapou à fúria do Idai. O HCB ficou sem cobertura, principalmente no setor do manicômio. A beleza da zona do Estoril ficou transformada com as barreiras entre a praia e residências, muros de vedação já em ruínas. Pelo nível de destruições, dá uma sensação de que a qualquer momento Beira poderá ser engolida pelas águas do mar. Residências e hotéis bem localizados nos bairros nobres de Estoril e Palmeiras têm telhados descobertos, enquanto outros estão a ruir. Rodovias principais, ruas e outras vias de acesso estão praticamente intransitáveis devido à queda de árvores, postes de iluminação e telhados. As viaturas praticamente não circulam na cidade da Beira. Quase todas as infraestruturas públicas e privadas ficaram afetadas pelo ciclone tropical Idai. Balanço preliminar de destruições do ciclone tropical Idai, cujos efeitos são considerados imemoráveis na história da segunda capital moçambicana, Beira. Chuvas e ventos fortes destroem a cobertura de 5 salas de aula da Escola Primária Completa de Utuíle, em Lixinga,
província do Niassa. O incidente natural deu-se na tarde desta sexta-feira, sem vítimas humanas. Na cidade de Lixinga, soprou vento e caiu chuva fortes na tarde desta sexta-feira. No bairro Tumile, posto administrativo de Massanger, cerca de 8 km da capital provincial de Niassa, os dois fenômenos naturais fizeram estragos na escola primária completa local. Estamos na recolha desses materiais para guardar no bem seguro. Atiramos barrotes, chapas, guardamos no secretário do bairro, adjunto secretário do bairro. Essa situação para nós é uma tristeza grande. Para mim, estou a olhar um assunto muito triste. De acordo com testemunhas, o vento que arrancou a cobertura desta escola soprou em forma de remoinho, uma espécie de tufão em miniatura. As chapas de zinco foram projetadas a uma distância de cerca de 50 metros. Foi mesmo com mais força mesmo, e tanto levantar o teto da escola. As outras chapas apanhamos atrás daquelas casas lá. E as chapas saíam conforme vinha, ventania muito grande, voava até em cima. Este desastre natural não fez vítimas humanas por conta da decisão da direção da escola, que instantes antes suspendeu as aulas e dispensou todos os 139 alunos e professores que se encontravam nas salas de aula para as suas residências. Para, de novo, não acontecer o perigo. E logo quando saímos, aconteceu o perigo. Começou a soprar uma ventania um pouco diferente de outros dias. E com aquele anúncio que nós recebemos da meteorologia, então tomamos cautela. Foi uma boa decisão. Parece que também o diretor já tinha bom espírito. Logo ao sair, depois de 30 minutos, logo passava a ventania. Para além da cobertura das 5 salas de aula e bloco administrativo desta escola primária completa de Utumile, em Lixinga, a chuva e os ventos fortes da tarde desta sexta-feira destruíram material escolar. A escola primária completa de Utumile, em Lixinga, província de Niassa, é frequentada por mais de 300 alunos da primeira a sexta classes. Felipe Germano e Helder da Conceição, Televisão de Moçambique, Lixinga. Aviso de mau tempo para as províncias de Sofala, Manica, Tete, Inhambane e Gaza. O INAM prevê a ocorrência de chuvas fortes a muito fortes, mais de 150 milímetros em 24 horas, ventos com rajadas fortes até 70 km por hora e trovoadas severas nas províncias de Sofala. Vão ser afetados todos os distritos. Também em Manica, todos os distritos serão afetados pelo mau tempo. Em Tete, as áreas de risco são os distritos de Xangara, Mutarara, Doa, Marávia, Chifunde, Marara, Zumbo, Caorabassa, Moatize, Chiuta e Cidade de Tete. Em Ambane, os distritos de Inhassoro, Vilanculo, Mabote, Funhalouro e Massinga. Em Gaza, Massangena, Chiqualaquala e Mapai. Espera-se também chuvas fracas a moderadas, acompanhadas por vezes de trovoadas nas províncias da Zambésia e Niassa. E temos em estúdios o diretor-geral do INAM. Muito boa noite, senhora diretora. Agradecemos a presença aqui nas instalações da televisão de Moçambique. A última atualização sobre a passagem do ciclone Idai em Sofala. Qual é o ponto de situação neste momento? Boa noite, Brito Semango. Boa noite, estimados telespectadores. Acabamos aqui de testemunhar algumas imagens de rastros de destruição deixadas pela passagem do ciclone Idai. Este ciclone que já dissipou, contudo, carregou consigo uma grande quantidade de umidade que ainda está presente na zona centro, que é esta que vai descarregar chuvas fortes de precipitação superior a 150 milímetros, segundo o aviso que já foi lançado aqui assim. E nós prevemos que isso continue durante os próximos 4 dias. A chuva até segunda-feira, a precipitação acumulada oscilará entre 300 milímetros, é muita chuva, atendendo e considerando que os solos já estão saturados. Então, há toda uma necessidade aqui de tomarmos medidas de precaução. Se isto continuar assim, como o INAM prevê, para os restantes 4 dias, a cair a precipitação nesses moldes superiores a 200 milímetros, então
teremos um caos. Só para a província, a cidade de Chimoio, por exemplo, em 24 horas, das 8 horas de ontem às 8 horas de hoje, registrou cerca de 230 milímetros de precipitação. A Espungabeira registrou mais do que 200 milímetros de precipitação, só em 24 horas. Então, estamos a falar de muita água precipitada. Sr. Diretor, vou interromper. Vamos estabelecer um contacto em direto com o jornalista Cardoso Mangunhã, a partir de Inshop, onde a estrada está cortada. Muito boa noite, Cardoso. Não é possível o contacto com o jornalista Cardoso a partir de Inshop. Para já, Sr. Diretor, neste momento, que recomendações pode-se fazer às populações? Bom, as recomendações são as que nós temos passado, que há necessidade de precaver-se de maneiras a que prontos abriguem-se em locais seguros, tendo em conta a intensidade do vento aqui que vai se fazer sentir, rajadas até 70 km por hora. É claro que esta intensidade é muito inferior comparado à do ciclone Idai, contudo, há toda uma necessidade de tomar medidas de precaução. Se formos a ver, este sistema, que está a persistir aqui, que é um sistema de baixas pressões, ele irá diminuindo de quantidade de precipitação à medida que vai passando de dia. Por exemplo, para o dia 17, amanhã prevê-se cerca de 252 milímetros, dia 18, 170, e assim vai reduzindo a quantidade de precipitação à medida que o tempo vai passando. E a umidade também, claro, vai reduzindo na atmosfera. Em termos de prejuízos, as instalações do INAM na cidade da Beira já foram quantificados? Para a cidade da Beira não há comunicação, não conseguimos falar com a cidade da Beira, mas creio que dentro da própria cidade a delegação está a fazer este levantamento. O que nós fizemos como medidas de alternativas foi enviar uma equipa da manutenção já para a Beira, de maneiras a pôr o sistema de meteorologia a funcionar, para garantir a prestação de serviços para a aeronáutica. Acho que a partir de amanhã iniciam os voos para a Beira, então é preciso que estejamos lá, enquanto que o Instituto Nacional de Meteorologia a prestar esses serviços para a navegação aérea, para garantir a segurança. Estão a ser criadas as condições para o reinício da navegação aérea? Estão a ser criadas. Que tipo de condições estão a evidenciar? Tivemos que adquirir uma nova estação de imediato, que já está a seguir para lá, e outro equipamento adicional que vai ser instalado. Os técnicos já estão a ir para lá. E com relação às infraestruturas, essas levam tempo a se repor. Para Chimoio está a cair a precipitação ainda lá, o levantamento preliminar, pelo menos os edifícios do Instituto Nacional de Meteorologia ainda não um deles foi afetado, chapas voaram nas residências, estamos sem energia no aeroporto onde funciona os serviços de meteorologia, por isso que essa informação vinda de Chimoio não é informação meteorológica, mas estamos a dar esforços no sentido de repor, se atendermos e considerar que é o Instituto Nacional de Meteorologia que atua na prontidão, temos que ter a informação de maneiras que outros setores possam fazer a sua planificação. E qual é a informação relativamente ao canal de Moçambique? Qual é o estado de tempo do canal de Moçambique? Qual é a previsão? Com relação ao canal de Moçambique, temos um aviso, principalmente para os paralelos, as latitudes entre 17 graus e 23 graus, no qual prevê-se ventos à volta de 20 a 30 nós, 40 a 60 km por hora. Então, face a esse evento aqui, há toda uma necessidade de prestar-se muita atenção, principalmente aos que que fazem as suas atividades ao longo do mar. Sr. Diretor, vamos neste momento voltar ao contacto em direto por vias alternativas com o jornalista Cardoso Mangunhã, que está em
Inshop. Muito boa noite, Cardoso. No ar. Boa noite, respondemos do rio Mutuxira, aqui na província de Manique. O rio Mutuxira galgou, o caudal do rio Mutuxira galgou a estrada nacional número 6 e está interrompida a circulação na estrada nacional número 6, ou seja, a estrada que liga a cidade de Chimoio à N1 ou que liga a cidade de Chimoio a outros pontos do país via N1. Neste local, as pessoas estão aqui a tentar abrir a estrada. No fundo, nós estávamos a fazer as imagens das pessoas a tentar abrir a estrada, só que, de repente, este caminhão não conseguiu travar. Este caminhão, vou pedir ao Ivo para mostrar o caminhão. Este caminhão não conseguiu travar, deslizou, ultrapassou, passou a ponte e embateu a nossa viatura, a viatura da televisão de Moçambique. A nossa viatura ficou neste estado totalmente destruída. Tudo isto em consequência das cheias e do ciclone que está a se fazer aqui, sentir aqui na zona centro do país. Estou a falar das províncias de Sofala e Manica. No local onde nos encontramos neste momento é a província de Manica. Estou a falar do rio Mutuxira, que galgou a estrada e interrompeu a circulação de pessoas e bens. Estão aqui algumas pessoas que estão a viajar. Muito boa noite. Noite. Sim, seu nome? Sou Vinte Luís Matos. De onde é que vem e onde vai? Estou a vir de Tete, vou à Beira. Bom, houve um acidente e assistiu? Sim, assisti. É uma situação crítica, numa altura em que vocês tentavam abrir a estrada? Sim. Bom, por que decidiram abrir a estrada? É para conseguiram passar os carros. A água ainda está a galgar o rio, não temem que a ponte tenha fissuras, tenha acidido e aconteçam acidentes aí sobre a ponte? Sim. Não temem? Temo. Ok, vou começar aqui com mais um cidadão. Boa noite, estamos a falar para a televisão de Moçambique. Boa noite. Boa noite. Sim, olhe para a câmera, por favor. Boa noite. Boa noite. Sim, seu nome? Meu nome é Sorafik Manuel Bland. Viajava de onde para onde? Saía de Tete para Beira. E, bom, a que hora chegou aqui? Chegamos a bocado. A bocado significa mais ou menos quantos minutos? Já estamos já há 40 minutos. Bom, estavam a tentar abrir a estrada, claro. Tentávamos tirar aquele lixo para os caminhões para poder passar, com carros também pequenos, como não. Só que de repente apareceu o caminhão? De repente apareceu o caminhão, mas ele desafiou na condição. E, bom, felizmente, não há feridos, só há danos materiais. Sim, porque nós vimos de longe, tentamos fugir, mas ele desafiou. Sim, esta situação preliminar que nós podemos trazer, esta informação preliminar que nós podemos trazer a partir da Estrada Nacional número 6, aqui no rio Mutuxira, a circulação de viaturas está interrompida. Muito lixo na estrada que foi removido pela fúria das águas. A água ainda continua a galgar a estrada, mas a tendência do rio Mutuxira é de baixar. Repetir este incidente que a televisão de Moçambique teve, o operador de câmara Ivo Amone teve que sair a alta velocidade porque estava exatamente no meio da estrada a fazer a reportagem. Nós prometemos trazer mais incidências nas próximas edições. Cardoso Mangunhani, Ivo Amone, a partir do rio Mutuxira, aqui na província de Manica, a cerca de 6 quilômetros de Inshop. Muito boa noite. Muito boa noite, Sr. Diretor-Geral do INAM. Há previsão de nova vaga de cheias ou inundações? Obrigado, Brito. Primeiro dizer que é um cenário muito triste que está a acontecer agora, avaliando pelos estragos que estão a acontecer, por um lado. Por outro, é preciso dizer que se a este momento, estamos a falar de dois dias que passaram, e a zona centro, principalmente a província de Manica, já apresenta rios a galgar o seu leito. Estamos a dizer que daqui a 3 dias continuaremos a ter este tipo de precipitação, acima de 150 milímetros. Então já pode-se imaginar o cenário que será depois de 4 dias. Bom,
A matéria de inundação e cheias é de outro setor, serviços de hidrologia, mas contudo, só para dar uma visão que é muito pessoal, eu acho que sim, os rios estarão a transbordar devido ao excesso de precipitação que está a cair aqui no centro. Fica o apelo para as comunidades neste momento? Primeiro, Quando é que teremos a melhoria do estado do tempo nessas províncias? A melhoria começa no dia 22, 23, começa a melhoria, até dia 24 já terá passado esta zona de baixas pressões. Mas até lá temos todo esse cenário de queda de precipitação acima de 150 milímetros. E queria deixar o apelo aos utentes que se fazem as estradas, tendo em conta que está a chover, há muitos obstáculos que possam ter caído na estrada, então é preciso tomar medidas de precaução durante a condução. Vimos ali o caminhão que vinha provavelmente a velocidade alta e tinha um obstáculo e não conseguiu travar. Então é preciso que tomamos medidas de precaução nestes tempos. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral do INAM. Prosseguimos com esta edição do Telejornal e para avaliar os estragos e a ajudar na coordenação dos esforços com vista ao apoio, brigadas do Conselho de Ministros já estão a caminho das províncias afetadas pelo ciclone Idai e por inundações, nomeadamente Sofala, Manica, Tete, Zambésia e Niassa. Para a província de Sofala estão indicados os ministros da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, e o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Ernesto Max Tonella. O ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, Higino de Marrul, foi destacado para a província da Zambésia, enquanto o vice-ministro da Saúde, Leopoldo da Costa, segue para a província de Tete. O vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública, Albano Macia, vai coordenar as atividades na província de Manica e o ministro da Cultura e Turismo, Silva de Nduro, vai trabalhar na província de Duriaça. Costa do Sol conquista pela segunda vez consecutiva a taça torneio Top 8 Mavila Boy, ao vencer o estreante Black Bulls por 2-1 no tempo regulamentar. Vamos estabelecer o contacto em direto com o jornalista Nelson Ernesto. Muito boa noite, Nelson. Muito boa noite, Brito. Boa noite, estimado telespectador. Essas imagens são aqui do Estádio Nacional do Zimpeto para a premiação do vencedor da Taça Mavila Boy Top 8. Vitória de Costa do Sol, exatamente, Brito, como muito bem disseste, 2-0, tentos apontados por Milton na primeira parte. Depois, no início da segunda parte, houve este segundo golo a revirar no marcador a formação de Costa do Sol. A esta altura, 1 milhão de meticais, cheque gigante oferecido pelo patrono desta competição, o Cremildo Mavila, nesta competição organizada em parceria com o Ministério da Juventude e Desportos, ou melhor, a Direção da Juventude e Desportos da cidade de Maputo e também pela Associação de Futebol da cidade de Maputo. Ana Flávia Azinheira é quem foi destacada para representar o executivo aqui. Ela é a vice-ministra da Juventude e Desportos. Entrega o troféu da segunda edição do Top 8 Mavila Boy ao capitão Shawa. Aqui está o momento de festa de Costa do Sol, que conquista pela segunda vez esta competição que acontece aqui na cidade de Maputo, um evento que juntou 8 equipas. Foi premiado o melhor marcador, Isaac, com 4 golos. O guarda-redes menos batido foi do Costa do Sol, Vitor, sofreu um golo. Equipa Fair Play foi o Estrela Vermelha e depois a melhor claque foi o Grupo Desportivo Maputo. Esta altura, fogo de artifício aqui no Estádio Nacional do Zimpeto para colorir esta festa de futebol nacional, sobretudo para a abertura da época aqui na capital do país, neste evento que é organizado numa tentativa de rodar as equipas que representam a capital do país no Moçambola, que arranca no final deste mês. Brito, são estas imagens, é este o ambiente que podemos descrever a partir aqui do Estádio Nacional do Zimpeto. Boa noite. Muito boa noite, Nelson Ernesto. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades presta assistência a 34 famílias afetadas pelo ciclone Idai dos distritos de Vilanculo e Govur, na província de Inhambane.
Armazém Regional Sul do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Vilanculo, norte da província de Inhambane. Técnicos do INGC orientam o primeiro carregamento de kits com material de construção para assistência de famílias afetadas por ciclone Idai em Nova Mambone, distrito de Govoro. Neste momento estamos a dar resposta aos incidentes que aconteceram em Govoro em especial, onde temos 28 famílias que ficaram sem casa. Estamos a enviar os kits de abrigo. Para as famílias muito vulneráveis estamos a enviar tendas que não podem trabalhar, não têm como trabalhar, e para as famílias que ainda podem trabalhar estamos a enviar kits de abrigo. O que é o kit de abrigo? O kit de abrigo tem 2 lonas, tem ferramentas que possibilitam aos nossos concidadãos a reconstruir as suas casas. A assistência inclui a componente ensinamento do meio. Estamos a enviar também baldes e outros acessórios para melhorar a questão de saneamento e de preparação da água potável para o uso doméstico. 6 famílias afetadas em Vilanculo também receberam o apoio. Em Govoro e Vilanculo, o INGC está a prestar assistência a 34 famílias. Em Vilanculo a situação é sui generis, porque muitas das casas que desabaram estão dentro daquilo que nós chamaríamos pequenos condomínios. Então estamos a confortar as famílias, trabalhar com as famílias e ver o que é que precisam, o que é que não precisam. Estamos a trabalhar casuisticamente. Em Inhambane, o ciclone Idai afetou a cerca de 210 pessoas. O Presidente da República afirma que os moçambicanos e parceiros solidarizam-se com as vítimas do ciclone Idai, que afeta a região centro do país com maior incidência, a província de Sofala. Não gostaria de começar por o que vou dizer agora, mas infelizmente a natureza nos impõe, mais uma vez, lamentar a situação da destruição de vidas e bens e infraestruturas em Moçambique, porque o nosso país neste momento é vítima de ciclone Idai, que está a afetar a região central de Moçambique, com mais gravidade na província de Sofala. Formou-se no dia 11 no Madagascar e atingiu às 20 horas do dia 14 com grande intensidade a cidade da Beira, com uma velocidade que era de 180 a 220 km por hora. A cidade está cheia de água e não só. Temos problemas de energia já há mais de 24 horas. Temos problema de comunicação, mas mesmo assim fizemos-nos presentes aqui para juntos partilharmos esses problemas. Há solidariedade ao longo de todo o país, todas as províncias, toda a população está a solidarizar-se com vítimas desse ciclone. Mas não só, antes disso, as chuvas que se fazem sentir no centro também criaram grandes destruições de habitações, das estradas e pontes, mas a solidariedade que temos estado a receber tem estado a minimizar e esperamos que o nosso povo e mais amigos continuarão a dar o apoio necessário para mitigar esta crise. What is fortunate is that despite this disaster, this challenge, 24 pessoas mortas e 40 dadas como desaparecidas é o resultado primário da passagem do ciclone tropical Idai no Zimbábue, depois de ter fustigado a região centro de Moçambique. O incidente aconteceu na tarde deste sábado no distrito de Chimanimana. Segundo o Ministério da Informação do Zimbábue, a passagem do ciclone tropical Idai afetou milhares de pessoas, a eletricidade foi cortada e as principais pontes ficaram destruídas devido à fúria das águas, sobretudo em Manicaland, na fronteira com Moçambique. De acordo com a mesma fonte, o Exército Nacional do Zimbábue, de imediato, levou a cabo ações de resgate, mas as atividades ficaram comprometidas devido ao difícil acesso. Até agora, pelo menos 25 pessoas estão desalojadas em consequência de um deslizamento de terra na cidade de Ingango, provocado pelas intensas chuvas. No top da atualidade informativa, o efeito devastador do ciclone Idai
no centro de Moçambique e no Zimbábue. Moçambique e Eswatini assinam acordo sobre a coordenação dos serviços de busca e salvamento e memorando de entendimento de isenção de pagamento de seguros de responsabilidade civil e automóvel. O acordo e o memorando foram assinados pelos ministros das respectivas áreas dos dois países. O presidente da República visita Eswatini em resposta ao convite do rei Mswati III. Filipe Nyusi chegou à capital de Eswatini, Mbabane, no princípio da tarde de hoje. A visita do estadista moçambicano em Eswatini tem como objetivo o reforço das relações de amizade entre os dois países. Nesta noite, Moçambique e Eswatini rubricaram um acordo sobre a coordenação dos serviços de busca e salvamento e memorando de entendimento de isenção de pagamentos de seguros de responsabilidade civil e automóvel. Como testemunharam, acabamos de assinar instrumentos que poderão impulsionar a nossa cooperação e atividade de produção, o que concorre para o crescimento e desenvolvimento dos nossos dois países. Quero afirmar e confirmar que as nossas delegações irão discutir daqui a pouco assuntos de interesse mútuo para o aprofundamento da cooperação e podemos destacar estabilidade transfronteiriça, sobretudo no combate do tráfico de seres humanos, de drogas. Trocaremos informação sobre a situação de segurança na região, incluindo o modo de atuação de malfeitores no norte de Moçambique. No encontro tete-a-tete, os dois líderes centraram-se na situação política, econômica e social dos dois países. No diálogo havíamos escolhido duas equações para resolver. A primeira equação era o que muito preocupava a moçambicanos, que era o processo de descentralização. É um país que ensaia a democracia, é um país jovem, e esta equação foi resolvida, a Constituição foi parcialmente corrigida e nós conseguimos no ano passado, este ano, ainda no ano passado, realizar as eleições municipais com novo figurino de descentralização. E foi um sucesso, esperamos que em outubro, que vamos às eleições presidenciais, provinciais e legislativas, que o processo seja mais melhorado, porque já há uma experiência adquirida. Portanto, a questão de descentralização, que era a preocupação de muitos moçambicanos, conseguimos o consenso. Durante a estadia do chefe de Estado a este país vizinho, será passada em revista a questão da fronteira comum entre os dois países. A fronteira existe, mas já há que se identificar ações concretas para a retomada do processo de reafirmação em que os dois países estão de acordo em relação à linha de fronteira já existente. Presidente da República encurta visita de Estado ao Reino de Eswatini. O Presidente da República, Filipe Nyusi, encurta a sua visita de Estado que vinha efetuando de 15 a 17 de março de 2019 ao Reino de Eswatini. O chefe de Estado visita a partir de amanhã a região centro de Moçambique, afetada pelo ciclone Idai e inundações. No centro de Moçambique, o chefe do Estado irá visitar sucessivamente a cidade da Beira e os distritos de Dondo e Nhamatanda, isto em Sofala, e os distritos de Xinde, Inhaçuns e Maganja da Costa, na província da Zambésia. A cidade de Tete e os distritos de Moatize e Xangar em Tete e a cidade de Chimoio, na província de Manica, onde o chefe de Estado irá interagir com a população afetada pela catástrofe. Nesta deslocação, o presidente Filipe Nyusi far-se-á acompanhar pelos ministros das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatino, governadores das províncias de Sofala, Alberto Ricardo Mondelano, da Zambésia, Abdul Razak de Tete, Paulo Awad de Manica, Manuel Rodrigues Alberto e a diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Augusta Maíta, quadros da Presidência da República
e de outras instituições do Estado. A Anadarko Moçambique doa $200 mil americanos às vítimas do ciclone Idai no centro de Moçambique. O vice-presidente e diretor-geral da Anadarko em Moçambique, Steve Wilson, destacou que este é um momento extremamente difícil para o país e, em particular, para as famílias e comunidades diretamente afetadas por calamidades naturais. A Anadarko Moçambique quer, com esta iniciativa, aliar-se aos esforços do governo de Moçambique e contribuir para o alívio das famílias afetadas. Neste âmbito, a Anadarko vai juntar-se à Cruz Vermelha de Moçambique com vista a perceber das necessidades de emergência com breve compromisso de assistência às famílias afetadas. Deputados da Assembleia da República inteiram-se dos estragos causados pelas inundações na província da Zambésia. A União Europeia disponibiliza 150 mil euros em fundos humanitários para apoiar as vítimas do ciclone tropical Idai. O apoio humanitário irá beneficiar diretamente 7.500 pessoas nas províncias da Zambésia, Sofala, Manica e Tete. Segundo um comunicado enviado à redação da TVM, mais de 17 mil pessoas serão beneficiadas através de serviços de higiene nos centros de abrigo. O financiamento da União Europeia vai apoiar a Cruz Vermelha de Moçambique na prestação de assistência humanitária necessária às comunidades afetadas. O apoio inclui abrigo temporário imediato para as famílias que perderam casas, acesso à água potável, serviços de primeiros socorros, fornecimento de redes mosquiteiras, de bens essenciais básicos como cobertores, colchões e utensílios de cozinha. O financiamento faz parte da contribuição geral da União Europeia para o Fundo de Emergência em Desastres da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Vamos ao primeiro intervalo desta edição do Telejornal. Voltamos ao Telejornal e está interrompida a circulação rodoviária ao longo da Estrada Nacional número 6, mais concretamente no troço Inchape-Nhamatanda, em consequência da subida do caudal do rio Alamua, no distrito de Nhamatanda, província de Sofala. A ponte sobre o rio Aluma, no distrito de Nhamatanda, a cerca de 100 km da cidade da Beira, capital provincial de Sofala, não resistiu à fúria das águas. Parte da infraestrutura cedeu, fato que está a comprometer a circulação rodoviária de viaturas ao longo da Estrada Nacional número 6. Para quem sai da Beira, ou seja, vice-versa, a sua viagem termina a 6 km do município da Vila de Nhamatanda, ou seja, a escassos metros da portagem local. Estamos a chegar em menos de 3 metros nessa ponteca que está aqui à frente. A água está a passar por cima e quase acima de meio metro. E optamos em voltar para a Beira, porque vinham novos carros a dizer que não tem trânsito para a Beira. Aqui, desde antes de ontem, a chuva está a cair. Eu estou aí na empresa aí como segurança. Nem para sair não temos como. Salvamos aí naquela máquina aí de carregar reia. Epa, mano, eu estou a vir na cala, né? Então dormi aqui em Nhamatanda. Chego de manhã lá para as 5h30, 6 horas saio. Chego ali para ver que a água estava começando a galgar o poço. Parei. Só que quando paro ali já comecei a sentir o chão a levantar. Então o chão quando levanta ali, de repente o carro começou a deslizar sozinho, veio por aqui. Graças a Deus, porque a água estava a correr muito para este lado, né? Mas por sorte, entrei aqui fui talar ali numa pedra. Este cenário vem agravar a situação em que a província de Sofala vive, mais concretamente a cidade da Beira, tendo em conta os efeitos nefastos que o ciclone Idai deixou. Assim sendo, as cidades da Beira e Dondon ficaram isoladas com o resto do país, uma vez que as vias alternativas não oferecem condições de transitabilidade. Comunicação rodoviária, telefônica e energia elétrica tomam conta das duas cidades. A Estrada Nacional número 6 é a porta de entrada e saída de bens e serviços para as cidades afetadas e não só, como os países do Interland. Até aqui não há nenhuma alternativa, quer rodoviária como sendo ferroviária. Quer a ponte sobre o rio Aluma,
está submersa e parte da linha férrea que liga Beira a Maspanda também está submersa. Neste momento, a única alternativa que resta dos travessantes desta rodovia é andar a pé ou mesmo de velocípede com motor, ou seja, moto e bicicleta. Os que tentaram atravessar a ponte foram arrastados pelas águas do rio Waluma, como é o caso das pessoas que se encontravam a bordo desta viatura. Segundo testemunhas no local, os primeiros momentos em que a água começou a galgar a ponte sobre o rio Waluma, aquela viatura ao fundo estava a atravessar e na altura transportava 8 pessoas. Segundo as pessoas que aqui entrevistamos, 7 senhoras que ali se encontravam foram arrastadas pelas furas das águas do rio Waluma. Tinha pessoa, uma coisa de 7 pessoas. E onde é que foram essas pessoas? Todos quase morreram, só salvou um só. E esse um não vimos como saiu ali. Aquele carro velho estava parado lá à frente. Então, acho que desligou-se o motor ou qualquer coisa. Então, as pessoas estavam lá, estavam mais senhoras lá com os bebês. Então, disseram empurrar um carro. Veio um pouco à frente, quando chegou ali, as pessoas subiram de novo, no carro andou um bocadinho, só que não andou uma coisa de 100 metros. Foi arrastado pela água, entrou ali. Ali há muitas senhoras que entraram, foram com água para este lado. Só salvou um senhor só. Ainda neste troço, automobilistas viram-se retidos por 3 horas após uma derrocada de pedras no Monte Chilúvio interromper a circulação rodoviária. O Presidente da República, Filipe Nyusi, encurta a visita de Estado que vinha efetuando desde o dia 15 ao Reino de Eswatini. O chefe de Estado inicia amanhã a visita à região centro de Moçambique, afetada pelo ciclone tropical Idai e inundações. No centro de Moçambique, o Presidente da República irá visitar sucessivamente a cidade da Beira e os distritos de Donde e Nhamatanda, em Sofala, os distritos de Xinde, Inhaçuns e Maganja da Costa, na Zambésia, a cidade de Tete e os distritos de Moatiza e Xangara, em Tete, e a cidade de Chimoio, na província de Manica, onde o Presidente da República vai interagir com a população afetada pelas calamidades. Nesta deslocação, o Presidente da República, Filipe Nyusi, far-se-á acompanhar pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatino, governadores das províncias de Sofala, Alberto Mondelano, da Zambésia, Abdul Razak, de Tete, Paulo Awad, de Manica, Manuel Rodrigues Alberto e a Diretora-Geral do INGST, Augusta Maíta, quadros da Presidência da República e de outras instituições do Estado. Uma pessoa foi atropelada mortalmente por um autocarro de transporte de passageiros na Baixa de Chicumbane, distrito de Limpopo, na província de Gaza. O acidente deu-se por volta das 10 horas deste sábado, na Baixa de Chicumbane, no distrito de Limpopo, província de Gaza. A vítima era um jovem pastor de gado de 22 anos de idade. Desde manhã os amigos dele estavam ali, sendo que era truque sempre outra macanha, atravessia para ali, dizer, vou atravessar mais, atravessar para ali, vou atravessar mais, atravessa para ali. Então chegou na minha vez, eu sem perceber, ele atravessou, logo vim, logo veio se bater no carro, eu atropelei ele mortalmente e entrou debaixo do carro, até que o carro arrastou, ele saiu de atrás do carro. A polícia aponta a imprudência por parte do automobilista do Machibombo, que na altura fazia o trajeto em Inhambane-Maputo, como principal causa que deu origem ao acidente. De jeito como o acidente ocorre, é uma situação em que o condutor do autocarro bate exatamente pela parte frontal. E de que lado? Numa situação em que o peão atravessa do lado direito para o lado esquerdo. Já estava no lado esquerdo, que logo se nota que era possível evitar o acidente. Devido ao acidente, um troço da Estrada Nacional número 1, na zona de Chicumbane, esteve temporariamente condicionado. Removidas as barreiras alfandegárias que preocupavam os empresários eswatinos. Foi nesta sexta-feira que o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, orientou as alfândegas e os caminhos de ferro de Moçambique a discutirem com o governo de Eswatini o assunto que tira sono aos empresários. A taxa de caução era considerada pelos empresários como sendo alta.
a questão dos transit bonds para os contentores. Portanto, havia um valor que era preciso pagar para garantir o tráfego de contentores, tanto daqui da Suazilândia para lá, em termos de contentores, como de Maputo para cá. Isto fazia com que o tráfego de Maputo, ou seja, o tráfego que vai para ou que vem para Machapa, que Machapa que dista a 228 km de Maputo, fosse mais caro que o tráfego, portanto, vindo de Durban, que está acima do dobro de distância. Portanto, nós falamos com o diretor das alfândegas esta manhã e ele acha que, de fato, esta taxa é mesmo de remover. O presidente da República disse que o governo fará o que for possível para garantir que o ambiente de negócios continue bom. A mensagem de que nós estamos no nosso governo orientados para os resultados, e os resultados só podem vir trabalhando com o setor privado, e isso que vai melhorar a vida das populações. Os empresários deste país esperam que a estrada Goba-Maputo seja melhorada. O governo afirma que depois do período chuvoso passar, a infraestrutura será melhorada. Entretanto, o Presidente da República encurta visita de Estado ao Reino de Eswatini. A partir da manhã, o Presidente Nyusi vai escalar a região centro de Moçambique, duramente afetada pelo ciclone tropical Idai e inundações. No centro de Moçambique, o chefe de Estado vai visitar a cidade de Beira e os distritos de Dondo e Nhamatanda, isto em Sofala, e os distritos de Xinde, Inhaçuns e Maganja da Costa na Zambésia, a cidade de Tete e os distritos de Moatize e Xangara em Tete e a cidade de Chimoio, na província central de Manica, onde o Presidente Nyusi irá interagir com a população afetada pela catástrofe. Nesta deslocação, o Presidente da República far-se acompanhar pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatino, governadores das províncias de Sofala, Alberto Mundelano, da Zambésia, Abdul Razak, de Tete, Paulo Awada, de Manica, Manuel Rodrigues Alberto e a diretora-geral do INGC, Augusta Baíta, quadros da Presidência da República e de outras instituições do Estado. A esposa do Presidente da República, Isaura Nyusi, depositou hoje uma coroa de flores na praça da OMM, cidade de Maputo, por ocasião da passagem do 46º aniversário da OMM. Mulheres trajadas a rigor juntam-se hoje para comemorar os 46 anos da criação da Organização da Mulher Moçambicana. Em Maputo, onde decorrem as cerimónias centrais, o evento teve o início com a deposição de uma coroa de flores na praça da OMM, ato dirigido pela esposa do Presidente da República. Isaura Nyusi destacou a participação ativa da mulher na liderança de ações governativas, educação e saúde. Quero dirigir um apelo para que elas continuem a desempenhar um papel preponderante na luta contra a malária, o SIDA e outras doenças que enfermam nossa sociedade. Quero também dirigir um apelo para que elas continuem na luta muito forte contra os casamentos prematuros e outros males. A governadora da cidade de Maputo encorajou a todas as mulheres moçambicanas a apostarem no trabalho e na educação dos filhos. Encorajar a todas as mulheres. Os desafios que o país enfrenta ainda são muito grandes. Então, cada uma no seu local de trabalho, no seu local de residência, tanto dentro daquilo que é a sua responsabilidade, tanto que se empenhe o máximo. Os desafios são muito grandes e continuemos a apostar no trabalho, acima de tudo, na educação dos filhos, acima de tudo, que é para que, portanto, possamos continuar a levar o nosso país avante. A veterana da luta de libertação nacional e antiga secretária da OMM, Diolinda Guesman, falou dos desafios da mulher da atualidade. O desafio da mulher é que ela não pode ter complexo de inferioridade. Ela deve lutar
procurar como eu devo viver, como que eu devo resolver essa situação. Quando eu digo que a mulher hoje está na carpintaria, está na educação, está no avião a pilotar, está em toda parte a mulher hoje, na agricultura já não digo. Então nós devemos continuar com esse caminho e educar também aqueles que ainda têm dificuldade. Os 46 anos da criação da Organização da Mulher Moçambicana são celebrados no presente ano sob o lema Pensemos na Igualdade, construamos com a inteligência e inovemos para a mudança. Vamos ao último intervalo desta edição do Telejornal. Até já. A Seleção Nacional de Futebol Sub-23 defronta a próxima terça-feira em Maputo a sua congênere do Zimbábue. O Departamento de Comunicação do Clube Sul-Africano proibiu filmagens exigindo autorização por escrito da Federação Sul-Africana de Futebol, dizendo que são regras que se aplicam mesmo em Moçambique quando se trata de clubes internacionais. O jogo deste sábado contra Orlando Pirates, realizado no Soweto, em Joanesburgo, no campo dos Piratas, era amigável e de preparação dos Mambas para o confronto decisivo com a Guiné-Bissau no dia 23 deste mês em Bissau, a contar para a qualificação ao CAN 2019. Os Mambas estão há 2 semanas preparando-se na África do Sul para o jogo contra a Guiné-Bissau. Na sua preparação, os Mambas já realizaram um jogo amigável com a seleção de Eswatini, a antiga Suazilândia, empatando a 1-1 e neste sábado voltaram a empatar a 1-1 com a equipa secundária do Orlando Pirates, uma vez que a principal está fora da África do Sul. Mas na Guiné-Bissau, os Mambas precisam mesmo da vitória para manterem viva a sua aspiração de qualificação ao CAN 2019. Trata-se de um projeto que Abel Xavier abraça de corpo e alma, mesmo faltando 3 meses para o fim do seu contrato como treinador dos Mambas. O meu contrato acaba daqui a 3 meses. É muito simples. E, portanto, obviamente, se conseguirmos um objetivo, que nós todos estamos concentrados nesse objetivo, eu penso que poderá aqui abrir uma margem a vários níveis, a nível do ponto de vista político, a nível do ponto de vista federativo, de poder-se criar condições de, obviamente, continuarmos num certo caminho. Mas há uma coisa que é importante. Os 3 anos de trabalho, ninguém pode diminuir aquilo que foi feito em relação a um resultado. Porque o trabalho das seleções nacionais e o trabalho que nós implementamos na Seleção Nacional de Moçambicana é um trabalho de continuidade, independentemente do Seleção Nacional. O treinador dos Mambas fez sexta-feira em Pretória pré-convocatória de 9 jogadores dos mais de 15 que militam fora do país para a Operação Guiné-Bissau. Na mesma cerimônia, Abel Xavier anunciou a convocatória da seleção de Sub-23 para o jogo contra o Zimbábue a ter lugar em Maputo próxima sexta-feira. A seleção vai ser comandada por Vitor Martins, com ambição e espírito de vitória. Nós vamos procurar entrar com o objetivo de conseguir um resultado que cria condições que abra boas perspectivas para o jogo da segunda mão. Vamos ter 2 jogos. Não vamos resolver a eliminatória na primeira mão, porque tudo é possível. Com imagens de Arquimedes e Maús, Simeão Pangwani, televisão de Moçambique, em Joanesburgo. Uma pequena retificação. A peça de reportagem que passamos em instantes era relativa ao jogo de preparação para a Operação Guiné-Bissau. Os Mambas empataram em Joanesburgo a 1-1 diante da equipa sul-africana de Orlando Pirates. Concurso número 11, Sojoc Joker 3137. Totoloto 3, 16, 18, 23, 29 e 32. Lotaria, primeiro lotaria, 45419, 2 milhões de meticais. Lotaria segundo, 06580, 100 mil meticais. Lotaria terceiro, lotaria 41486, 50 mil meticais. O Presidente da República encurta a visita de Estado que vinha efetuando desde dia 15 de março ao Reino de Eswatini.
O presidente Nyusi inicia amanhã a visita à região centro de Moçambique, duramente afetada pelo ciclone tropical Idai e inundações. No centro de Moçambique, o chefe do Estado vai visitar a cidade da Beira e os distritos de Dondo e Nhamatanda, em Sofala. Os distritos de Xinde, Inhaçuns, Maganja da Costa, na Zambésia, a cidade de Tete e os distritos de Moatiza e Xangara, em Tete, e a cidade de Chimoio, na província central de Manica, onde o presidente Nyusi irá interagir com a população afetada pela catástrofe. Nesta deslocação, o presidente da República far-se-á acompanhar pelos ministros das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatino, governadores das províncias de Sofala, Alberto Mondelano, da Zambésia, Abdul Razak, de Tete, Paulo Awad, de Manica, Manuel Rodrigues Alberto, diretora-geral do INGC, Augusta Maíta, quadros da Presidência da República e de outras instituições do Estado. E assim fechamos esta edição do Telejornal, que teve no top da atualidade o rescaldo sobre o ciclone tropical Idai, que fustigou o centro de Moçambique.